fio adiante essa matéria com vocês. O meu tema é homossexualismo e eu tentei focar mais no lado social, no lado cultural. Tive que abordar um pouco a parte biológica e evitei um pouco os aspectos religiosos, porque eu acredito que nessa questão, quando você discute com uma pessoa que não está disposta a mudar de opinião, acaba sendo uma discussão inválida. Eu citei as partes religiosas, o conteúdo necessário do trabalho, mas não foi o meu foco. Vou começar com o conceito básico do que significa a homossexualidade ou o homossexualismo. Nos dicionários comuns, é uma definição muito superficial e a definição varia. Do grego homos significa igual, do latim sexus significa sexo. Aquele que se atrai pelo mesmo sexo, pelo sexo igual. Nos dicionários comuns, o que varia é a duração e se tem ou não práticas sexuais. A duração, no caso alguns dicionários, fala que o homossexualismo é um comportamento duradouro. Se não é um comportamento duradouro, a pessoa é classificada como simplesmente curiosa e não como homossexual. Em outros dicionários falam que qualquer ato, qualquer comportamento, mesmo que seja individual, já caracteriza o homossexualismo. A prática ou não de atos sexuais também acaba definindo se a pessoa é homossexual ou simplesmente um curioso. Em outros dicionários especializados na comunidade do site LGBT, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, eles têm definições mais aprofundadas. O site, é claro, é tendencioso do lado deles. Eles não aceitam definições preconceituosas nem divisões e categorizações de tipos de homossexuais. Eles afirmam que existe uma identidade homossexual, que pode ser de nascença ou que pode ser construída. E isso é que vai definir se é homossexual ou se é apenas um curioso, foi só uma experiência. As orientações sexuais mais comuns são heterossexual, se atrair pelo sexo oposto, homossexual pelo mesmo sexo, bissexual por ambos os sexos ou assexual por nenhum dos sexos. Não se interessar por nenhum dos gêneros, viver uma vida sem relacionamentos amorosos, não necessariamente sem relações sexuais. Não sentir afeto, não sentir nenhum tipo de relação com outras pessoas de outros sexos. Para fazer a pesquisa desse trabalho, eu vi que existem aproximadamente 12 orientações sexuais menos comuns. Pansexuais, quem faz sexo com qualquer coisa da natureza, homens, mulheres, árvores, cabritas. Cabritas. E tem o polissexual, que faz qualquer coisa, inclusive não natural, pedra, estátua, pneu. A prevalência, a porcentagem de homossexuais entre os seres humanos. Foram identificados homossexuais em várias espécies de animais. Plateumintos, algumas vermes, larvas, mamíferos, anfíbios, aves. Mas entre os seres humanos fica difícil precisar a porcentagem pela questão social. Enquanto na natureza, em outras espécies não racionais, é meramente instintivo, é natural. Agora, com os seres humanos tem todas essas variações. As pesquisas mais famosas, mais confiáveis que eu encontrei, apontam de 2 a 13% de homossexuais de toda a população humana, desconsiderando o fator local. Porque em alguns países esse índice aproxima zero, em outros países esse índice chega a quase 40%. As pesquisas, outras pesquisas que eu achei, considerando globalmente, não o fator local, apontam no máximo 22%. O curioso dessas pesquisas é que quanto mais nova a pesquisa, maior a porcentagem. As pesquisas da década de 60 e de 70 dificilmente apontavam mais do que 10%. As de 2010 para cá apontam 20, 22%. Outras pesquisas apontam 0%, porque eles consideram uma coisa inatural, mas eles consideraram o fator local. Acho que o presidente do Irã teve uma passagem pelo Brasil e perguntaram para ele qual era a punição para homossexuais no país dele, e ele falou que não existiam homossexuais no país dele. Ele nem sabia o que era um homossexual. Na cultura deles, de fato, não é apresentada essa opção. Eles nunca estudaram, nunca ouviram falar que existe homossexuais. Sendo assim, ele não tem como definir uma quantidade de homossexuais. Não existem homossexuais. Mais pra frente a gente vê que os homossexuais biológicos existem, mas eles são anulados pelos fatores culturais. Se a pessoa não sabe que aquilo existe,
Mesmo que ela sinta atração por alguém do outro sexo, ela vai achar que ela está doente, que aquilo é um delírio, que ela não está no seu estado normal. Dividindo os fatores que podem causar o homossexualismo, de nascença ou não. Até na própria comunidade LGBT, eles aceitam que algumas pessoas nascem gays, outras se formam gays, outras se transformam em gays. Os fatores costumam ser mesclados. Todos os fatores juntos levam a uma pessoa a ter um comportamento homossexual ou a passar a se converter, digamos assim, ao homossexualismo. Os fatores biológicos são os mais raros. É quando a pessoa identifica alguém do mesmo sexo como apta à reprodução. O cheiro, a voz de uma pessoa do mesmo sexo ativa hormonalmente o processo de reprodução, o que não é natural, porque pela natureza, biologicamente, ignorando a razão, sempre visando a reprodução, você só identifica o sexo oposto hormonalmente para o seu corpo ter uma predisposição à reprodução. Alguns gays são comprovadamente biológicos. Eles não conseguem reconhecer feromônios do sexo oposto para a reprodução, só os do próprio sexo. Os fatores sociais. Algumas músicas, roupas, clubes ou situações onde gays são mais bem vistos ou mais aceitos, aquela convivência gera a pessoa criar uma identidade gay, mesmo que ela não seja gay. E pode ser que, devido a essa identidade, ela faça essa opção sexual pela homossexualidade ou pela bissexualidade, ao invés da heterossexualidade, que teoricamente era a opção sexual natural dessa pessoa, geneticamente falando. Os fatores psicológicos são os que normalmente apontam aquele índice, o fator maior das pesquisas hoje apontarem a porcentagem maior e antigamente menor. Esses traumas, essas decepções, antigamente aconteciam, mas a sociedade lidava de uma outra maneira. Hoje em dia tem toda uma outra aceitação, uma visão psicológica sobre o assunto, e com a descriminalização e a menor perseguição aos homossexuais, alguns de tantos traumas e decepções com pessoas do sexo oposto acabam optando por tentar um relacionamento homossexual. Se ele vai dar certo ou não, pode definir a pessoa trocar de opção sexual, passar da heterossexualidade para a homossexualidade ou, o que é mais comum, para a assexualidade. Não acreditar mais no amor nem com pessoas do sexo oposto, nem com pessoas do mesmo sexo. A pessoa simplesmente define que ela não precisa mais daquilo para a vida dela, vai buscar outras formas de necessidade e outras formas de satisfação hormonal para o corpo. Esses hormônios, normalmente são os neurológicos, os ligados aos fatores cerebrais, não aos químicos. Os tipos de gays. A comunidade LGBT jamais aceita nenhuma divisão ou catalogar tipos de gays. Esse aqui é bichinha, aquele ali é viadão. Não é esse tipo de divisão que eu estou falando aqui. O tipo de divisão aqui eu estou falando dos fatores que levam a se formar aqueles três grupos anteriores. Não é aceito pela comunidade LGBT, mas nas ciências sociais, principalmente a psicologia e a sociologia, aceitam essa divisão como forma de estudá-los. Nunca de segregar ele e tentar diminuir a força do movimento gay. Simplesmente com um estudo mais específico, que pode levar aos tratamentos que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Os gays biológicos, como foi dito anterior, ele tem uma predisposição genética. Ele tem algum gene anormal dos genes comuns que não identifica feromônios das outras pessoas, não identifica fatores químicos da outra pessoa para a reprodução. Então aquela pessoa só fica excitada, só fica tendenciosa à reprodução com pessoas do mesmo sexo. Esses gays existem em quase todas as espécies animais em baixíssima porcentagem. No máximo 5% dependendo da espécie animal. Se o ser humano não tivesse nenhum outro fator a não ser o biológico e o químico, a porcentagem de gays em qualquer lugar do planeta seria de 5%. Agora, com os fatores culturais, em alguns lugares é 0% e em outros chega a 20%. Os gays sociais, a definição é que eles são formados a identidade gays ao longo da vida e não na nascença deles. Não necessariamente por traumas psicológicos, ou por convivência, por opção. Essa porcentagem é o que aponta naquelas pesquisas. Essa porcentagem de gays sociais está crescendo. Não são os gays biológicos. Geneticamente não tem nenhuma
alteração, não foi Fukushima que está fazendo as pessoas nascerem homossexuais. Certo? Essa formação genética é uma predisposição histórica e levaria milhares de anos de evolução para isso se alterar. O que está se alterando são os gays sociais, aqueles que ao longo da vida, ou por um trauma psicológico, mas talvez por outras opções, convivência, se identificaram numa comunidade homossexual e passam a ter essa opção, muitas vezes antes da opção heterossexual. Na adolescência, na formação da sexualidade, essa pessoa já opta pela homossexualidade. Algumas pessoas só depois de mais velho. Com aceitação maior, o pessoal está saindo do armário até depois de velho. O Zeca Camargo, o Raí, o Rick Martin, porque já há uma aceitação e pode até ser uma jogada de marketing para valorização da imagem dessa pessoa, dos direitos humanos e etc. As questões legais e os tipos de tratamentos possíveis para o homossexual. Como o homossexual era tratado do século XV para trás, dependia muito da cultura e do lugar onde ela está, daquela época. Em algumas épocas, a homossexualidade era vista como uma coisa boa. Vários artistas, os melhores artistas, sempre tinham papéis bissexuais ou homossexuais. E muitas vezes isso tinha algum valor. Em outras culturas, isso era doença. Em outras culturas, possessão. Em cada época tinha uma aceitação diferente conforme o povo, conforme o local. Variava nessa relação tempo-cultura. Do século XX para cá, principalmente do final do século XX para cá, está sendo desclassificado como doença o fator homossexual. Você pode considerar uma possessão do espírito, mas não uma doença. Alguns lugares ainda consideram como doença. E juridicamente há punições. Pena de morte é uma delas. Em vários países, homossexualismo, e não um comportamento continuamente homossexualismo. Um ato homossexual é o suficiente para uma pessoa sofrer pena de morte. Em alguns países, principalmente do Oriente Médio. No nosso país, não, é uma repressão moral, um preconceito, mas não tem nenhuma lei que proíba o homossexualismo. Qualquer casal que for pego fazendo qualquer coisa fora da lei, tanto faz se ele é heterossexual ou homossexual, ele vai ter a mesma pena que normalmente é atentado ao pudor. As outras questões jurídicas. A união homoafetiva. No nosso país foi legalizada há pouco tempo. Na Europa já é uma tendência muito mais comum para eles. Vários países já têm essa legalização da união homoafetiva corretamente. O termo que a comunidade LGBT usa é união homoafetiva, nunca casamento gay. Por definição mesmo, para tentar dar uma diminuída no preconceito. A adoção de crianças por casais gays, aqui no Brasil é permitido, mas não é facilitado. Em qualquer processo de entrevista, o casal gay fica como última opção de adotar essa criança. Porque os conciliadores, os advogados entendem que uma criança criada por um casal gay, embora não apresente tendências a ser gay, ela vai sofrer preconceito. Imagine uma reunião de pais, chegar, esse aqui é meu pai, esse aqui também. Essa criança pode sofrer traumas e preconceitos porque a nossa sociedade é preconceituosa. Por mais que o juiz não seja preconceituoso, ele imagina que aquela criança vai ter algum tipo de dificuldade por ter sido criada por um casal gay. Essa é a justificativa da nossa justiça para permitir, mas não facilitar a adoção de crianças por casal gay. As cirurgias de mudança de sexo. Pagando particular, o nosso governo não tem nenhuma restrição legislativa. Quer trocar seu sexo, está tirando do seu bolso? Ok, mas o SUS não faz. Ainda não faz. A comunidade LGBT está pedindo também para entrar no pacote do SUS a operação de troca de sexo. Não chega a ser um procedimento complicado, um procedimento dos mais caros, mas pelo SUS ainda não é possível fazer. Em outros países, na Europa, o sistema de saúde do país, ele permite, você entra numa fila de espera com qualquer outro tipo de cirurgia e você pode fazer pelo governo, pela saúde pública, a cirurgia de mudança de sexo. Os tratamentos que estão sendo oferecidos, ainda não entrando no caso da cura gay do Feliciano aqui no Brasil. O que a comunidade gay discute não é a forma de tratamento, é a opção de tratamento. Não importa se vai ser com drogas, se vai ser psicoterápico, se vai fazer lobotomia, o tratamento não é tão discutido assim. O que é discutido é, teria que oferecer tratamento para essas pessoas, visto que elas não são doentes? Alguns gays são a favor do tratamento, mesmo não querendo se tornar heterossexuais. Qual é o direito, o argumento desse pessoal que é a favor?
Direito de escolha da pessoa. A pessoa é gay, ela quer deixar de ser gay. Eu sou a favor que ela se trate. Ela quer deixar, é vontade dela, vontade própria. Ela tem essa decisão, ela pode tomar essa decisão. Certo? Eu sou gay, não quero deixar de ser gay, tudo bem, mas eu sou a favor que a pessoa que queira tenha a possibilidade de se tratar. Seja com uso de drogas químicas, com tratamento psicológico. O pessoal que é contra fala que jamais uma pessoa quereria se curar se ela fosse bem aceita na sociedade. Por que um gay vai querer se curar, vai se sentir mal, se ele fosse aceito na nossa sociedade? Esse cara que quer voltar a ser heterossexual, ou passar a ser heterossexual, provavelmente só tomou essa opção porque ele sofre algum tipo de preconceito na sociedade. Porque senão não teria outro motivo para ele querer essa opção. Certo? Então, tanto faz o tratamento. Se os gays fossem aceitos, nenhum ia querer ser heterossexual, não faria outra opção. Existem vários outros argumentos, fanáticos, etc. Esses não considerei no trabalho. As questões religiosas, só para citar mesmo, não aprofundando. A religião e a ciência dificilmente concordam em alguma coisa, mas quando se trata de homossexualismo, a religião pega uma carona na ciência explicar falando que isso não é natural. Na Bíblia tem a explicação religiosa, que o homem convive para a mulher para o homem, blá blá blá. Aí quando esse argumento já não é o suficiente, a própria religião usa o termo científico. Não é natural. É feito para reprodução, procriação, certo? Então esse argumento científico é usado pela igreja. O argumento espiritual. Se não é natural, só pode ser coisa do demônio. É combatido, certo? Pode ser uma lésbica ou um gay, certo? Coisa do demônio, está possuído. Porque uma pessoa normal, certo, com espírito são, jamais teria uma opção homossexual, segundo a maioria das religiões, principalmente as cristãs. Existem, acho que 2 ou 3 religiões no mundo que permitem homossexuais, inclusive uma no Brasil. Igreja do Arco-Íris do Sétimo Dia, um negócio assim, que é para gays, existe. Em outros países existem outras religiões não cristãs que também aceitam gays. Mas no próprio hinduísmo, no taoísmo, no budismo, no confucianismo, os homossexuais são considerados como anormais ou com alguma impureza no espírito. Os movimentos sociais. O barulho que a minoria faz é sempre nítido em qualquer questão. As feministas, os machistas, os homossexuais, os negros, os índios. O problema é que dentro desses grupos que não são maiorias, existe um outro pequeno grupo que faz muito barulho. E esses homossexuais, no caso, que estão lá lutando, estão nas paradas gays, então, eles estão chamando mais atenção do que os outros gays. E fica parecendo que o movimento inteiro é fanático que nem eles. E eles acabam manchando o movimento inteiro, tanto no caso das feministas quanto no caso dos homossexuais. A minoria das minorias é aquele pessoal que está querendo exacerbar, está querendo reparação histórica. Os gays sofreram preconceito durante décadas, agora a gente quer em troca, não a igualdade, a gente quer a superioridade. Certo? Reparação histórica. Se os negros têm cota, por que os homossexuais que também sofrem preconceito na faculdade não têm cota? É uma minoria que faz muito barulho e acaba manchando. Porque quando você vai ver qualquer reportagem de alguém que quer acabar com o movimento gay, ele vai entrevistar 50 gays. Se tiver um desses exaltado, vai ser a entrevista que ele vai usar. E ele vai pôr o próprio movimento contra aquela pessoa. Aí vai parecer que eles não são unidos entre si. Por quê? Porque de fato aquele que falou não está de acordo com a opinião do resto. E essa minoria barulhenta acaba estragando o resto. E toda a sociedade vai enxergar que aquela minoria é como se fosse o todo. Os movimentos opositores. Quanto mais movimentos pró-gay surgem, torcidas organizadas em futebol gay, o Corinthians tem um chama Gaviotas da Fiel. É sério, pessoal. E quanto mais surgem movimentos, o próprio Corinthians já fez um outro movimento contra essa torcida, porque senão eles vão virar motivo de piada. Na Europa é comum, vários times grandes têm uma torcida gay e os torcedores heterossexuais apoiam a torcida homossexual. No Brasil a gente ainda não chegou nesse nível de civilidade. Para cada movimento gay que surge, sempre surge um movimento homofóbico. Existem várias páginas no Facebook, em redes sociais qualquer, de movimentos homofóbicos que fazem questão de perseguir, se não de maneira violenta, pelo menos de maneira preconceituosa. Deixar essa pessoa no mínimo desconfortável. Já que eu não posso bater por você preso, eu vou humilhar, eu vou xingar, qualquer coisa que me prejudique um pouquinho menos. Volta.
a divisão que acontece aqui no Brasil, os homossexuais e os gaysistas. Os próprios homossexuais não concordam com a opinião daquela minoria radical. Só que essa minoria radical chama atenção. Então ocorre um combate entre os homossexuais e os gaysistas. O que queriam os homossexuais? Igualdade e neutralidade. A gente quer ter os direitos que qualquer heterossexual tem, a gente quer fazer o que a pessoa... A gente não quer direito especial nenhum, a gente só quer viver em paz. O que os gaysistas querem? A gente quer subir no tamanho, certo? E chamar a atenção. Por quê? Trataram mal a gente, agora vocês vão ter que se desculpar, vão ter que dar um direito a mais, cargos especiais, porque as pessoas começaram a sofrer preconceitos por ser heterossexuais em algumas situações. Aqui em Sorocaba tem várias baladas alternativas, não propriamente GLBT. O único bar GLBT da cidade fechou. Mas o fato de você ser heterossexual lá, muitas vezes você sofre preconceito, porque os homossexuais não aceitam a sua escolha, assim como você não aceita deles. Esses, os mais agressivos, são os gaysistas. Os homossexuais não estão nem aí, se é hétero, se não é, tudo bem, tá todo mundo aqui numa balada, certo? Você não quer ficar comigo, tudo bem, você tem a sua escolha, eu tenho a minha. Você respeita a minha, eu respeito a sua. Os gaysistas já não seguem essa linha, porque se eles são perseguidos, eles também têm que perseguir alguém. No caso específico do Brasil, o Brasil é tido como um país liberal, mas qualquer pesquisa mundial que você compare as coisas sobre tabu, sexo, aborto, drogas, o Brasil é sempre o país mais conservador da lista. Quase sempre. Por que o Brasil tem essa ideia de parecer um Brasil liberal? Porque a minoria chama atenção. Você vai pegar o carnaval, o baile funk, Porto Seguro, vai mostrar para o resto do mundo como se aquele fosse o comportamento do Brasil. Aí você esquece todo o resto. Então, passa essa falsa impressão que o país é liberal. Se ele é liberal ou não, questão de opinião de cada pessoa. Nas pesquisas que eu achei sobre sexo, drogas, aborto, qualquer coisa, o Brasil é dos países mais contrários. A gente até fez alguns plebiscitos sobre uso de armas, etc. O país sempre toma uma posição conservadora quando é plebiscito. A população está votando, não são os representantes. O país toma essa posição. Por ser um país liberal, o pessoal imagina que aqui a quantidade de gays é maior, que os gays no Brasil não são perseguidos, como são em outros países. Na Inglaterra e na Rússia, problemas graves com perseguição de homossexuais. Inclusive, para a próxima Olimpíada, que vai ser na Rússia, o governo já está tentando fazer de tudo para que esses problemas sejam resolvidos antes do evento esportivo. Porque se chegar até lá, vai sujar a imagem do país como um país preconceituoso. E não é qualquer país, é o maior país do planeta. A maior parada gay do mundo fica no Brasil, é a Parada Gay de São Paulo. É referência mundial. Só que o pessoal que vem na Parada Gay percebe que existem vários grupos homofóbicos, sempre tem perseguição. A perseguição não é do governo contra os homossexuais, contra a sociedade, é da sociedade contra a sociedade. Aquelas pessoas que vão lá bater nos homossexuais não são do governo, não são policiais. Os policiais estão lá para garantir a segurança do movimento, que o pessoal não vai exagerar na comemoração, que não faça o que não deve na rua. A polícia está lá para isso, mas ela acaba servindo de proteção contra os grupos homofóbicos, porque todo ano morre uns 10, 12 espancados durante a parada gay ou logo em seguida, após sair da parada gay. Os ícones que representam o homossexualismo no Brasil são ícones questionáveis. Quem representa os gays no Brasil são somente os gays. A gente não tem nenhum artista global, nenhum artista forte ou heterossexual que defenda o movimento homossexual. É sempre o gay famoso da Record, o gay famoso da Band, o gay famoso da Globo. E normalmente são ou atores ou personagens que têm vinculado cômico. A El, que maravilha, aquela mulher do leque, assim, os travestis famosos. São ícones questionáveis, são figuras do humor. Fica difícil levar a questão a sério se a gente não tiver um ícone para representar. Na questão da Rússia, que é um país que sofre muito com esses problemas homossexuais, a Zimbaeva, no meio dos Jogos Mundiais, largou a vara que ela fazia o salto, pegou um atleta da equipe dela e deu um beijo na boca na frente de todas as câmeras, porque ela sabia que estava sendo filmada. Para mandar um recado direto para o presidente, falou, ó, isso vai acontecer nos Jogos Olímpicos. Vão ter homossexuais presentes, não tente proibir, não tente perseguir os homossexuais. A Zimbaeva é mãe heterossexual, um atleta respeitado, considerado muito ética no país. É um ícone quase inquestionável. Aqui no Brasil a gente não tem uma representação dessa.
teve um jogador do Corinthians que resolveu dar um selinho no amigo para mostrar a questão sexual. Ele foi perseguido pelos próprios torcedores do próprio clube. Porque ele quis mostrar que era uma questão, brincadeira, entre amigos não tem problema, entre família não tem problema. Certo? Na Rússia foi bem visto a Zimbaeva. Aqui o jogador quase foi demitido do clube, foi perseguido. Certo? Caiu o rendimento dele em campo pela perseguição. O pessoal ia fazer barulho de noite na concentração para acordar o cara. Porque ele deu um selinho. Não foi que ele teve uma relação sexual, ele deu um selinho num amigo de infância dele. Não era tipo, peguei um cara na rua e vou dar um beijo. Aqui no Brasil não existe essa compreensão toda. Para fechar o assunto é polêmico em qualquer lugar, certo? Se for numa roda mais exaltada, num lugar onde os heterossexuais sejam minoria, normalmente não vale nem a pena tentar discutir, certo? Ou num lugar onde os homossexuais sejam extrema minoria, esse cara também não vai se manifestar, não vai querer discutir, não vale a pena. Não adianta discutir com quem não quer, pelo menos pensar em outras hipóteses. Mas é assunto de mesa de boteco, é assunto de reunião, corredor de faculdade, sempre é assunto. Quando pessoas civilizadas querem discutir a questão, funciona. Mas para discutir a situação, o respeito. Cultural, não importa se na sua cultura aquilo não existe, no seu grupo é o pessoal tendencioso à homofobia, não tem problema. Respeite, a opção do cara é, não gosto, não quero perto, mas eu vou respeitar. O mínimo que pode se fazer, certo? Você não é obrigado a ter a opção que ele tem. Mas se ele respeita a sua opção de ser heterossexual, respeita a opção do cara de ser homossexual. Tanto culturalmente no seu grupo, quanto subjetivamente, sua opinião pessoal. Certo? Não, tudo bem. Trabalho num lugar onde só tem mulheres e gays. Ok? Pessoalmente, subjetivamente, você pode não gostar. Mas você não pode tratar diferente. Certo? Não vou fazer academia lá porque aquela academia tem gays. Os caras vão ficar olhando pra minha bunda. Isso é legal. Você olha pra bunda das meninas da mesma maneira. Se você está olhando para dela, por que o cara não está olhando para a sua? Certo? Vamos pensar subjetivamente, pontos de vista, certo? Direitos iguais, eles não estão querendo nada mais. Eles querem simplesmente neutralidade e igualdade. Não precisa me dar nada a mais do que um heterossexual tem. Se eles podem casar, deixar herança, formar família, eu quero a mesma coisa. Eu não quero a mais, eu não quero a menos. Somos seres iguais, não preciso ter cota, não preciso ter nada. Se eu entrar na faculdade, se eu entrar no trabalho, e se eu for respeitado pelo meu trabalho, ok? Não vou promover esse cara porque é piada. Deus horrível, imagine ele dando ordem, um gerente piada, os funcionários vão respeitar. Essa é a ideia que tem culturalmente, principalmente no nosso país, não é só o nosso país. Alguns países islâmicos são até piores nesses fatores culturais de aceitação de homossexuais. Mas pensando em igualdade e neutralidade, você resolve o problema do homossexualismo. Certo? Uma questão cultural que leva décadas para ser adequada. Vão mudar algumas gerações, mas pode ser que esse pensamento, certo? A cultura acabe aceitando. Do século XX para cá já está aumentando essa forma, não é mais tratado como doente. Legal, agora precisa ser tratado como uma pessoa. Certo? Só não tratar como doente é o começo do processo.